No nosso close certo de hoje, ela maravilhosa, Renata Fornari, podia descrever de inúmeras maneiras, mas eu acho que melhor é dizer o que ela faz de fato. Ela é especialista em ajudar as pessoas a encontrar sua paz interior. Correto? Olha! Nunca ninguém tinha falado de uma forma tão assim, romântica. Achei bonito desse Ai, jeito. romantizei demais? Não, achei fofo. Mas é isso. Porque outro dia. Obrigada primeiro por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Você sabe que eu escrevi um artigo pra Veja e a Veja pediu pra eu escrever assim: o que que é felicidade? E aí eu disse isso: felicidade pra mim é paz interior. Então, bora. Vamos começar no… Não é? Não sei. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Simbora. Mas tá certo, a apresentação tá Tá corretíssima. ótimo. Tá, corretíssima. Bingo, eu tô melhorando. Obrigada, André, meu produtor Mara. Conta pra gente o começo da tua carreira. Como que foi? Aí vem uma polêmica. Por quê? Porque você acredita que eu fui executiva de grandes multinacionais? Acredito. Eu não fazia o que eu faço hoje até alguns anos atrás. Então me conta, como que foi? Eu vou te contar por ordem cronológica, então, Tá Gi, bom. que eu acho que vai fazer mais sentido. Tá. Eu venho de uma infância muito traumatizada. Traumas emocionais e psicológicos. Convivi com um pai esquizofrênico. Então foi uma infância muito difícil. Uma mãe que naquela época não tinha recurso emocional pra lidar. Ele não tinha diagnóstico, então foi um caos. Com 13 anos de idade, na época da Capricho, que eu tive nas revistas, minha mãe teve um câncer de mama super agressivo. E tá assistindo a gente, pode ter certeza absoluta. Ai, Tá beijo assistindo pra a ela, como ela gente, ó, chama? Sandra. Dona Sandra! Ela vai ficar super feliz, super feliz. Mas foi um câncer de mama super agressivo e a gente achava que ela fosse morrer. E aí ela ganhou esse livro aqui que eu trouxe de presente pra você. Ai, obrigada! Trouxe algumas coisinhas de presente pra você que eu vou explicando conforme a gente for conversando. Tá bom. Você pode curar sua vida. É o principal best-seller da Louise Hay, que é quem eu represento no Brasil, represento a metodologia dela no Brasil. Tá. A Louise Hay foi uma escritora best-seller mundial. Ela faleceu agora em 2017, velhinha. Que fundou a maior editora do mundo de livros de autodesenvolvimento e criou uma metodologia própria, tá? Uhum. E eu represento deixar aqui. ela. Eu encontrei esse livro com 13 anos de idade, enquanto minha mãe estava sendo operada. E aí, esse livro mudou completamente a minha vida. Não sei se já aconteceu com você, Gi, de você ouvir algo, de você ler algo, ouvir, sei lá, um filme, um documentário, e você fala assim, meu Deus, eu não sei como, mas uma parte minha já sabia disso. Você já aconteceu com você? Você já Várias teve a vezes. sensação? Então, um Até reencontro. aqui conversando com pessoas. Exato. Então, uma sensação de reencontro. Uhum. Você fala, não é possível, isso que tinha que chegar até mim, estava destinado, né? Então foi isso que eu senti lendo esse livro, que se não fosse ele, eu não estava aqui conversando com você, porque eu não sei o que teria acontecido. Porque transformou completamente a minha relação comigo, a minha relação com o mundo, a minha confiança na vida, a minha descoberta de que existe um poder imenso dentro da gente, que a gente pode acessar. Isso com 13. Com 13. Eu nunca mais abandonei essa mulher na minha vida, essa escritora. Então, todos os livros que ela lançava aqui no Brasil, ela era norte-americana, né? Mas alguns livros vinham pro Brasil, os principais. E eu nunca mais larguei, Gi. Nunca mais. Acabei seguindo um outro caminho profissional, fui ser executiva de grandes multinacionais, fiz uma carreira meio meteórica. Então, com 20 e poucos anos, eu já era gerente América Latina. Mas com um buraco na alma. Uma sensação de que, assim, não é possível que a vida seja só isso. Acho que foi isso, sabe? Meu despertar. Não é possível que a vida seja só trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, comer e pagar conta. Tudo bem, ter um excelente salário, mas não tinha paz interior, como você colocou aqui na introdução. Sabe? Não sentia essa plenitude, essa paz interior. Faltava algo. Tinha um buraco ali. Tinha um buraco, exatamente. Eu falo exatamente assim, um buraquinho na alma. E aí, num burnout, eu fiz uma pergunta pra mim. Calma, com quantos anos isso? Eu tô com 37 agora, foi com 32. Tá. Agora, recentemente. Num burnout, fui afastada do trabalho por burnout, tava louca, viajava pra lá e pra cá, tava enlouquecida. E aí eu fiz uma pergunta pra mim, que foi a pergunta de $1 milhão. Se eu não precisasse de dinheiro, se eu tivesse vindo de uma família milionária, tivesse milhões na conta, eu não preciso de dinheiro. O que eu faria do meu tempo de vida, já que eu tenho certeza que a gente não tá aqui a passeio? Tenho certeza absoluta. Passear é maravilhoso, faz parte, é muito bom, mas a gente não tá aqui só pra fazer isso. O que eu faria? E na hora de me ver, assim, tão rápido, eu viveria pra espalhar os ensinamentos da Louise Hay, porque eu só tô aqui onde eu tô, porque eu segui isso daqui, né? E aí eu pensei assim, uma voz veio e falou, tá, mas isso é utópico.
Você vai fazer o quê? Você vai largar um puta de um cargo corporativo, uma puta de uma carreira que sequer tá perto do ápice. Pra fazer o quê? Pra ir disseminar conhecimento de autodesenvolvimento? Você tá louca? Só que graças a Deus que eu decidi ouvir minha alma, não o ego, sabe? Mas a alma, que a minha alma pedia por isso, sabe? E aí, pedi demissão. Sentei na frente do meu chefe, que era vice-presidente, pedi demissão. Ele até falou, você não quer tirar um sabático? Acho que você tá meio estressada. Não, pedi demissão, fui para os Estados Unidos, fiz as formações com a equipe dela, voltei pra cá em 2017, isso, e comecei a trabalhar com essa metodologia. E aí minha vida mudou completamente. E em 2019, só para complementar a história, eu recebi o convite para ser a formadora dessa metodologia no Brasil. Por uma decisão deles lá nos Estados Unidos, só tem um por país. E nunca tinha tido um brasileiro formador. E aí, como eu fui lá, fiz a formação, vim pra cá, comecei a trabalhar pra caramba com a metodologia, com cursos, com atendimentos, eles entenderam que era necessário ter um formador no Brasil. Então, desde então, me tornei a formadora. Então, hoje eu formo profissionais que trabalham oficialmente com essa metodologia, que está presente em 73 países e agora no Brasil também. Então, essa é a história. Calma, muita informação, né? Acabei de chegar também nesse processo inteiro. A metodologia que ela ensina. Você foi lá por causa da metodologia. É isso? Sim, eu fui lá para trabalhar com isso. Tá, agora me explica um pouco. Quem foi Louise Tá. Hay? Esse Louise mesmo, Hay. é. E como é o método que ela desenvolveu? O que é essa metodologia? Que é isso? Perfeito. A Louise, ela foi uma escritora muito mundialmente famosa porque ela veio de uma infância muito complicada. Uhum. Ela sofreu abuso sexual por parte do padrasto dentro de casa. A mãe dela era diarista, então assim, eles viveram condições super precárias de vida e imagina uma criança passando por isso, né? Então, ela aprendeu a se odiar. Ela tinha tudo pela história de vida dela, né? A odiar quem ela era e a não confiar na vida. Porque como que você confia na vida quando você passa por uma infância em que o seu maior terror tá dentro da sua própria casa, né? Ela não concluiu o ensino fundamental, ela fugiu de casa com 15 anos. Isso lá na Califórnia, ela foi lá pra Nova York e ela era muito bonita, assim como você. Ela era muito alta, muito magra. Loira também, assim como você, e muito bonita. Então, ela conseguiu sobreviver naquela época como modelo de costura. Tá. E foi sobrevivendo aos trancos e barrancos. Um determinado dia, ela tinha 45 anos de idade. Ela foi convidada para assistir uma palestra cujo tema era: se você mudar os seus pensamentos, você pode mudar a sua vida. E ela falou que foi a primeira vez que ela ouviu a intuição dela dizendo, vai. E ela foi. E aí tudo mudou. Ela ficou fascinada com o que ela ouviu. Foi meio que esse reencontro, né, que eu falei, quando você vê alguma coisa e você fala, meu Deus, isso faz todo sentido, né? De alguma forma, eu já sabia disso. E aí ela passou os próximos vários anos dentro de uma organização que se chama Center for Spiritual Living, que seria Centro de Estudos da Vida Espiritualista, algo nesse sentido. Só estudando, Gi. Estudando, ela fez formações lá dentro para fazer atendimento individual também. E só estudando sobre como o nosso pensamento influencia de verdade as nossas experiências de vida. E não só o nosso pensamento, mas como a nossa relação de amor com a gente mesmo faz com que a gente tenha uma relação completamente diferente com as outras pessoas. E aí ela foi, né, estudando e foi atendendo individualmente, até que ela lançou um primeiro livro que foi anterior a esse, que se chama Cure Seu Corpo. Tá. Parte desse livro tá aqui dentro no final. É uma tabela, você vai ver depois. É uma tabela de A a Z, com todas as doenças que você pode imaginar. Doenças, partes do corpo em que a gente pode encontrar problema. E quais os padrões emocionais e mentais por trás. Então, eu vou te dar um exemplo. Ela estava ali fazendo os atendimentos individuais, e aí uma pessoa chegava lá e falava assim para ela, Louise, estou com uma dor de estômago hoje. E aí ela percebia que a pessoa com dor de estômago estava vivendo alguma situação na vida dela que ela não estava conseguindo digerir bem. E ela notava. Aí chegava uma pessoa e falava assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça que não passa de jeito nenhum. Ela falou, nossa, puxa, mas dor de cabeça, eu percebo que sempre a pessoa tá se sentindo mal a respeito dela mesma, tem culpa envolvida. Então ela foi relacionando dor de cabeça, culpa, e assim, ela mapeou o corpo humano. E lançou esse livro, Cure Seu Corpo, que hoje em dia, inclusive, tem médicos e pesquisadores que lançaram livros com evidências científicas desse trabalho dela. Entendi. Aí olha que ironia do destino, Gi.
Ela tá lá nos Estados Unidos dando uma palestra sobre isso e dizendo que o padrão por trás do câncer é o ressentimento. Então, é uma raiva que você não se permite sentir, que vira um ressentimento, e aquele ressentimento começa a corroer o próprio corpo, e ela lá, palestrante. E aí ela descobre um câncer vaginal. Isso seria aquela coisa de você engolir o sapo que eles Total. falam? Tipo, você não colocar pra fora aquilo que te faz mal, é isso? Exatamente, é exatamente isso. Então você engoliu, não se permite sentir, não extravasa, engole, 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 guarda aquele ressentimento, ou seja, não perdoa, Uhum. não se move daquilo. E aí aquilo começa a corroer o próprio corpo. Deixa a caixinha de lado daquele fato. Isso, exatamente, Entendi. exatamente. Então, e aí olha que didático, né? Ela justamente foi diagnosticada com câncer vaginal. Ela sofreu abuso sexual a infância inteira. Então, aonde que ela colocou aquele ressentimento? E aí ela falou assim, peraí, o fato de eu saber disso, porque teoricamente eu sei, eu já lancei um livro, eu tô dando palestra, não fez com que a coisa mudasse mesmo dentro de mim. Eu ainda tô com ressentimento aqui. Então eu preciso sair da teoria e ir pra prática. Então ela tem um filme dela, né, em que ela conta essa história. Eu entendi, eu fiquei em pânico, desesperada, sou um ser humano, mas eu entendi que a vida estava me dando uma chance de eu provar pra mim mesma, não pros outros, que o que eu estava estudando nos últimos vários anos fazia algum sentido. E aí, Gi, ela se curou deram 6 meses de vida pra ela. Ela se curou daquele câncer sem qualquer interferência da alopatia. Não teve cirurgia, não teve nada. Colocando em prática o que ela tinha aprendido a respeito de como os nossos pensamentos e sentimentos criam doença no nosso corpo. E aí ela criou a metodologia. E ela, quando ela fazia esses atendimentos, ela era tipo uma terapeuta? Era como se fosse uma terapeuta. Lá nos Estados Unidos, eles têm um termo que a gente não tem muito aqui no Brasil, que seria tipo conselheira. Entendi, Então ela fez formações ali naquela organização para ela ser conselheira. entendi. Mas com uma base, né? Com uma metodologia, Sim. com uma base e tudo mais. E foi assim que ela começou a mapear tudo isso e também a estudar. Ela estudou muito, né? Então, uma parte foi teórica, uma parte foi empírica, Tá. os próprios atendimentos dela. E aí, quando ela se cura, você imagina, ela foi parar em tudo que é programa de televisão, ela explodiu na imprensa americana, foi parar na Oprah, foi. E aí, ela criou uma metodologia, porque ela entendeu que não adianta a gente ficar na teoria, a gente tem que ir pra prática. Daí, ela criou cursos para as pessoas virem, passar um final de semana com ela e viverem na pele aquilo que ela tinha vivido. E o que é que ela tinha vivido? Trabalhar a gestão das nossas emoções, então conseguir liberar aquilo que a gente guardou dentro da gente. A gente resgatar a nossa criança interior. Você já ouviu falar nesse termo, criança interior? Sim. Então, resgatar a nossa criança interior, aprender a amar a gente como a gente é e não como os outros gostariam que a gente fosse. Usar a visualização e as afirmações positivas para o processo de cura. Então, no momento em que ela se cura do câncer, ela escreve uma meditação, que inclusive tem lá no meu canal do YouTube, gratuito. Espalhou pelo mundo inteiro, gratuito. De visualização do corpo se curando. É muito linda essa meditação, muito linda mesmo. Então, ela criou daí uma metodologia, só que a metodologia não fica preso só na área da saúde, não fica presa só na área da saúde. Entendi. Ela fala sobre todas as áreas da vida. Então, esse livro tem o capítulo de saúde, tem capítulo de relacionamento, tem o capítulo de sucesso profissional, prosperidade financeira. Como que os nossos pensamentos, sentimentos e a nossa relação de amor com nós mesmos faz com que a nossa vida flua ou não flua. Sobre isso é a metodologia. Ficou claro? Sim, perfeito. Você descobriu esse livro como? Desculpa, com 13 anos. Você já tinha ouvido falar? Alguém te deu? A minha mãe ganhou de uma prima, como a Louise Hay teve o câncer, e a Louise conta a história no final. Quando minha mãe foi diagnosticada, uma prima dela Entendi. deu pra ela de presente e falou: lê que vai te fazer bem. Só que quem leu fui eu, não foi a minha mãe. Tua mãe nem leu no final. Imagina, eu fiz ela passar por todos os exercícios. Não, tipo, na época, Na quem época, leu... eu não, li foi você. primeiro, e aí eu falei pra ela: mãe, você vai fazer, óbvio, quimioterapia, radioterapia, todo o tratamento médico. Mas se você não olhar pro padrão de ressentimento que criou esse câncer, ele vai voltar em algum outro órgão. É uma questão de tempo. Sim. Aí você era uma executiva de grande multinacional e tal. Aí você teve esse burnout, você falou, e agora? Como que você resgatou a Louise? Depois de tanto tempo. Ela sempre estava ali, mas ela apareceu quando você teve essa reflexão do que ia te fazer feliz? Na verdade, Gi, assim, as meditações da Louise Hay sempre fizeram parte do meu dia a dia. Ah, tá. Você Como nunca tomar deixou de banho e lado. escovar o dente. Entendi. Nunca deixei de lado, nunca. E era meu sonho
sabe, sonho mesmo de vida. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, mas como executiva de multinacional, mas meu sonho era ir para os Estados Unidos sem estar trabalhando, de férias, para fazer um dos cursos dela. Sempre foi o meu sonho. E Então ela sempre aprofundar mais. conviveu e aprofundar mais, exato. E sair da literatura, né? Então, por isso que veio tão fácil. Não foi que eu resgatei, ela já fazia parte da minha vida Entendi. mesmo. E o que significa ser uma facilitadora desse método? Tá, a Louise, ela criou 2 principais formações da metodologia dela. A Uhum. primeira é como se fosse o módulo 1, é obrigatório passar por esse para fazer qualquer outra, Tá. que é a formação de facilitadores. Você passa a facilitar cursos oficiais da metodologia criados por ela. Então, as pessoas saem da formação com 4 manuais e são cursos já scriptados. Uhum. Desde cursos presenciais, então tem retiros de final de semana que são presenciais, desde cursos online e desde cursos específicos de cada área da vida. Então, curso de prosperidade financeira, como que eu aumento a prosperidade financeira, curso da relação mente-corpo, curso de resgate da criança interior. Então, tem cursos de temas específicos e cursos que passam por todas as áreas da vida, né? Como esse livro, Você Pode Curar Sua Vida, e não fala sobre todas as áreas da vida. Mas são cursos oficiais, o que significa que nos 73 países em que a metodologia está presente, eles são iguais, só muda a língua, Entendi. tá? Entendi. Como que a gente faz para saber que tá pronto para entender os ensinamentos da Louise e colocar em prática essas mudanças? Como foi com Qualquer você? pessoa pode começar já a colocar em prática. Mas como a gente sabe que tá pronto para isso? A gente não precisa estar pronto, Gi. A gente precisa querer sentir que a nossa vida poderia estar melhor. A Louise dizia assim, ó. Se existe qualquer área da sua vida que não tá fluindo como você gostaria, qualquer área da sua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser amizade, não precisa nem ser um relacionamento Uhum. amoroso. É a sua profissão, é a sua prosperidade financeira. Alguma área não tá fluindo bem. Existem 2 trabalhos que provavelmente você vai precisar fazer. Olhar para sua relação de amor com você, e não é autoestima superficial, é relação de amor mesmo com você mesmo. Por ela dizer assim, quando a gente se ama e se respeita profundamente, as coisas na nossa vida fluem de uma forma fluida, desculpa a redundância, né? Mas é, exato. E para suas crenças limitantes com relação àquela área. Então, uma coisa que a gente faz muito dentro da metodologia, Gi, é assim, o que você aprendeu na sua infância? Vamos supor que na sua vida, vou dar um exemplo aleatório total. Vamos supor que na sua vida, a prosperidade financeira não flui. Uhum. Então, a gente tem algumas técnicas em que a gente vai lá para a infância e a gente vai entender o que a Giane, criancinha, aprendeu sobre prosperidade financeira. Porque a criança, na primeira infância, até mais ou menos os 7 anos, ela não questiona aquilo que ela está aprendendo. Ela é uma esponja. Ela é uma esponja, é perfeito. Então, ela não vai falar, mas peraí, faz sentido isso? Mas ela vai lembrar. Opa, vai tudo pro subconsciente e depois pro inconsciente. E aí tem um método para conseguir resgatar isso, é isso? Resgatar e reprogramar. Então, é isso que a gente faz na metodologia. Da onde que veio essa crença de que é muito difícil ganhar dinheiro? Porque se você escolhe acreditar nisso, a gente diz assim dentro da metodologia, né? A inteligência universal, isso não tem nada a ver com religião. Tá. A gente fala com todas as religiões, tá? Mas você concorda que tem uma inteligência que criou tudo isso daqui, né? Essa inteligência universal, ela não questiona aquilo que a gente escolhe acreditar. Da mesma forma que a nossa mente subconsciente não questiona. O papel da nossa mente subconsciente é comprovar que a sua crença é verdade. Então, se eu acredito que é muito difícil ganhar dinheiro, pronto, a minha mente subconsciente vai procurar experiências, literalmente, que vão comprovar, sim, é muito difícil, até que eu mude essa crença. E a boa notícia é que a gente pode mudar uma crença em qualquer momento da vida. Mas isso ela não tem que estar apta a querer mudar também? Total. Porque se a pessoa Total. acredita aquilo piamente, acha que aquilo é 100% real, é difícil. Acabou. Acabou. O primeiro passo é esse. A pessoa estar disposta a mudar. Ouvir e ver coisas diferentes. Exatamente. Exatamente. Tem alguma coisa a ver com aquela coisa que fala da energia, que é aquilo que você mentaliza, que vai acontecer, o universo te traz? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Ai, amei essa pergunta que você fez agora. Ficou difundido um termo de uns anos pra cá, chamado Lei da Atração. É, isso aí. Desculpa, eu não sabia da palavra. Imagina. Tem exato. algo a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ficou difundido esse termo, Lei da Atração, e aí vários documentários surgiram falando sobre a bendita Lei da Atração. Uhum. Só que
A forma como esses documentários e algumas pessoas muito famosas mundialmente abordam, fica parecendo que é pensamento mágico infantil. Vou explicar. Tem, por exemplo, aquele documentário O Segredo, que é um excelente documentário. Já vi. Não sei se você lembra de alguns trechos daquele documentário, em que a menina, ela para na frente de uma loja, daí ela olha o colar… Não tão específico assim, mas… Ela olha o colar… Não, mas eu vou te dizer, só Tá. pra dar um exemplo. Ela para na frente de uma loja, ela vê um colar de diamante. Aí ela fecha os olhos e ela se visualiza usando aquele colar. Aí ela chega em casa depois de 2 dias e aí o colar tá lá, o namorado dela deu o colar pra ela. Nossa, o Aladim. Exato. Então, assim, gente, eu tenho um curso que se chama Além do Pensamento Positivo. E eu tenho um jargão no Instagram, as pessoas brincam com isso toda hora. Eu tenho um jargão que é assim: pensamento positivo não é pensamento mágico. Você não vai visualizar a BMW, abrir a sua garagem, a BMW vai estar lá, gente. Isso é pensamento infantil. Isso é pensamento mágico. Agora, que o nosso pensamento tem uma vibração, que tudo nesse universo é energia e que energias semelhantes tendem a se atrair, isso é real, isso é verdade. A física quântica tá aí para comprovar, né? Então, quando surgiram os primeiros documentários de física quântica, com cientistas indo lá, mostrando a experiência da dupla fenda, coisas científicas que mostram que energias semelhantes se atraem. Então, se eu tô com medo, e se eu tô vibrando no medo, eu atraio experiências de medo, né? Isso é real. Só que não é assim, basta um pensamento e a coisa se materializa na minha frente. O que eu lembro muito desse é aquele dia que você acorda, já começa a dar as coisas erradas em casa, você já se atrasa, já não sei o quê, e daí uma coisa é uma bola de neve, uma coisa vai trazendo a outra, que acontece muito. Sim, total. Amor, daí dá um caos no teu dia que você fala, meu, acho que eu tenho que ir pra casa, mandar tudo pra aquele lugar, ficar quietinha, amanhã é outro dia. Isso também pode acontecer quando é o contrário, mas é difícil você desligar quando as coisas começam a dar porrada em você uma atrás da outra, chega uma hora que você explode. Sim, e aí existe uma das técnicas que a Louise Hay trouxe, que são as afirmações positivas. E elas têm o poder de mudar a nossa vibração. Daí eu vou te dar mais um presente, mas os outros 2 presentes. Tô amando, vai. Ó, essa bolsa aqui, que as pessoas amam de paixão, está escrito "Está tudo bem no meu mundo". É linda a bolsa mesmo. É linda, né, sua? Faz uma experiência, Gi, de um dia em que você tá passando por um desafio e que você não tá bem. Todos os dias, repete amiga. Como um mantra. O desafio é todos os dias. Então repete como um mantra. Se o telefone tocou, já fala, mas de lá vem. Então repete como um mantra. Está tudo bem no meu mundo. Tem alguma coisa… Não tem ritual nenhum. Não. Repete. O máximo de vezes… Quanto mais você se expuser a uma afirmação positiva, mais ela vai pro teu subconsciente. Então eu tenho na minha casa quadrinho com afirmação positiva, caneca com afirmação positiva. Isso aqui eu tenho que me lembrar toda hora, eu me permito relaxar. Tá. Porque eu tenho um dia a dia que deve ser muito parecido com o teu. Uma agenda louca. Cada hora tá num lugar e vai pra cá e vai pra lá e faz Muito curso. obrigada. Imagina, é seu. Então, a Louise Hay traz a técnica das afirmações positivas pra gente mudar a nossa vibração. Só que assim, não é uma afirmação. Não é um pensamento. É um hábito de adquirir esse pensamento. É uma repetição constante que faz com que eu mude o meu padrão vibratório e aí eu mudo a minha realidade. Aí eu atraio as coisas pra minha vida de acordo com essa nova vibração. Agora, se você repetir o dia inteiro pra você, eu escolho acreditar que tá tudo bem no meu mundo, isso vai favorecer com que algumas experiências cheguem até você. Já, se você repetir o dia inteiro, tá tudo um caos no meu mundo, você vai favorecer que outros tipos de experiências sejam atraídas para você. Isso eu acredito piamente e é nisso que a gente trabalha com a metodologia. Tá. É isso que a lei da atração tenta ensinar, mas eu acho que, e aí é uma opinião minha, particular, que a forma como alguns documentários colocam, como O Segredo, por exemplo, fica parecendo que é uma coisa mística e infantil. Tá. Entendeu? Mas também não adianta, eu acho, não sei se você me corrija, se a pessoa só pensar nisso e não fazer nada também, não correr atrás, não é que vai cair do céu, a energia vai chegar no teu colo e vai falar, cheguei, tudo bem, vamos conquistar o mundo. Não, a pessoa também tem que ser proativa, não? Ai, maravilhosa você! Com certeza tem seguidores meus assistindo aqui, eles devem nesse momento estar falando, claro, é o equilíbrio dos as. Eu chamo isso de equilíbrio dos as. Adoro jogar. Qual que é dos as? É equilíbrio dos as, eu brinco, né? Ação e afirmação. Precisa haver um equilíbrio.
Então, eu sempre falo para todos os meus alunos, nós estamos numa dimensão física. A gente tá aqui no seu estúdio, né? Se eu fechar os olhos e me visualizar lá na porta do estúdio, eu não vou aparecer lá. Eu tenho que levantar daqui, andar e ir até lá, certo? Eu preciso da ação nessa dimensão em que a gente tá. Dizem que tem umas outras dimensões que você só se visualiza e você, de repente, aparece em Nova York. Aqui onde a gente tá não é assim. Eu preciso me mover. Então, de novo, pensamento positivo não é pensamento mágico. Eu preciso agir em congruência com aquilo que eu tô afirmando. Então, posso dar um exemplo sobre isso? Por favor. Quando eu voltei dos Estados Unidos, no final de 2017, eu não tinha página no Instagram. Aliás, eu não tinha paciência pra rede social. Imagina, quem vê hoje eu fazendo 500 mil stories, e live, podcast e tudo mais. Eu não tinha nem paciência naquela época, porque eu não usava pra coisa pessoal. E aí eu voltei, eu falei, bom, é uma realidade, eu preciso divulgar o meu trabalho. Acabou a era do panfleto. Eu preciso estar nas redes sociais agora. E aí eu criei uma página do zero e tinha, sei lá, quando eu criei, naquele mês que eu criei, tinha quem me seguindo? Minha família. Tinha, sei lá, 30 pessoas, minha família me seguindo, né? E aí eu comecei a trabalhar com visualização e afirmação. Minha mensagem chega para milhares de pessoas. E cada conteúdo que eu produzia com carinho. Com uma intenção no coração de que isso aqui tá chegando para milhares de pessoas. Não era assim, quem que vai ver? Só 30 pessoas que me seguem, então eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Não era com o mesmo capricho e carinho com que eu faço hoje, que eu tenho lá 230 mil pessoas. Então, assim, eu fiz muita visualização e muita afirmação, né? De que a minha mensagem chega para milhares de pessoas, né? De que cada vez mais essa comunidade que tá sendo impactada pelos meus ensinamentos tá aumentando. Muita. Mas aí eu fiquei sentada no sofá comendo pipoca. E aí, um dia eu abri meu Instagram e tinham lá 100 mil pessoas, no outro dia eu abri lá e tinham 200 mil pessoas. Não. Eu fui produzir conteúdo, eu fui estudar sobre isso, eu fui agir. Então, é ação e afirmação. Eu preciso de um equilíbrio aqui. Mas, às vezes, quando a pessoa, ela vai fazer algo, por exemplo, exatamente o que você tá falando. Vou fazer um Instagram porque eu sei que isso caminha. Às vezes, a pessoa pode não acertar o caminho a ser seguido para chegar nesse sucesso. E isso, às vezes, pode causar uma frustração e a pessoa meio que desistir e não continuar correndo atrás e saber que é um processo de aprendizado. Tem muito isso também, não tem? Tem muito isso, sim. E aí não acreditar mais. Só que a gente parte do princípio, Gi, que se a pessoa foi por um caminho em que não foi o caminho que fluiu… Exatamente. Então, existe alguma questão interna que ela precisa olhar. Se ela fez a parte dela… Entende? Se ela fez a parte dela, ela agiu e a coisa não fluiu, existe uma questão interna para a qual ela precisa olhar. Para ver a maneira correta de agir? A maneira correta de agir é uma consequência da maneira correta de pensar e acreditar. É orgânico. Uma hora que ela já sabe que o negócio tá indo, ela vai ter a certeza do que ela tem que fazer. Eu atraio as pessoas certas. Por exemplo, eu tenho um mentor de marketing digital que me ajuda e que me guia. Entendi. Puxa, eu atraí a pessoa certa no momento certo pra minha vida, porque eu tinha certeza absoluta. Uma das minhas afirmações diárias é: tudo que eu preciso pro meu crescimento chega até mim. Então não é a sorte que o povo falou. Não teve tem sorte. Não existe sorte. Tá com a pessoa certa na hora certa e não sei o quê. Você atraiu. Você atraiu. Você atraiu. Não existe sorte e azar. Na minha opinião, né? Não sou dona da verdade. Lógico. Mas na minha opinião, não existe sorte. Exato, não existe sorte e azar. Existe uma necessidade interna, inconsciente, pra eu atrair as experiências pra minha vida. Então, se eu, por exemplo, tenho uma crença que tá inconsciente, eu não tenho acesso a ela quando eu tô ali sozinha, se eu não tô dentro de um processo. Eu tenho uma crença inconsciente. Tem muita gente nas redes sociais, é muito difícil crescer aqui. Aí eu justamente compro o curso de marketing digital errado, Entendi. Faço errado. Você entendeu? Entendi. Porque aquilo corresponde à minha crença. Entendi. Quais as maiores dificuldades em nos livrar de crenças limitantes e mudar padrões de pensamento? É a gente não saber acessar. E aí as pessoas ficam patinando. Hoje em dia existem muitas metodologias, óbvio, né? De autoconhecimento que são incríveis, mas as pessoas ficam patinando, né? Então, não tô falando que essa é a melhor. A Luísa, aqui no final do livro, você vai ver, tem ordem alfabética de recomendações que ela faz de ter outras terapias. Ela fala, meu método não é o único caminho. Existem vários outros que, inclusive, eu já testei, amo e recomendo. Mas as pessoas precisam seguir um caminho estruturado, né? Então, eu acho que a dificuldade hoje das pessoas é que elas ficam… Existe muita informação disponível, né, Gi? É muito filme, é muita gente falando sobre isso, é muito… E as pessoas ficam perdidas e acabam ficando paralisadas, né? Então, quando a gente segue um processo, todos os cursos dessa metodologia guiam a pessoa a acessar as crenças inconscientes e a fazerem o trabalho de reprogramação.
Então, a pessoa precisa querer estar disposta e seguir um caminho só. E não ficar patinando num monte de coisa, e daí a pessoa fica perdida e não age. Entende? Eu recebo muito isso. Entendo até porque eu não sei, eu acho que quanto mais velho você vai ficando, com mais responsabilidade que você vai adquirindo, a pessoa acaba falando: será que eu vou mudar? E aí? É isso que eu sei fazer, é isso que eu tenho, eu preciso Uhum, pagar minhas contas, preciso sustentar uhum. não sei quem. Você vê que quanto mais idade, mais difícil é da pessoa conseguir fazer essa transformação? Não, eu às vezes recebo alunas, senhoras mesmo, que estão super abertas e dispostas. E às Porque ela não aguenta vezes mais aquilo que tá correndo ela, é e isso? aí chegou um momento que ela falou: "Chega, basta. Eu sei que eu posso mudar, eu acredito nisso e agora eu vou me dar uma chance finalmente", tá. E eu tenho alunas que são novas e que são muito mais resistentes. Então não é bem isso, não é bem a idade, sabe, que torna o processo mais difícil ou não. É o quanto a pessoa acredita mesmo, Entendi. que é possível ou que não é possível. Tem pensamentos positivos que podem influenciar na nossa mentalidade ao ponto de alterar nossas vidas diárias? Total. Total. Eu acredito que a nossa vida diária corresponde às nossas crenças mais profundas. As nossas crenças mais profundas são os nossos padrões de pensamentos mais estruturados. É isso que É está sair da caixinha? interferindo. Total, Sair da total. caixinha que se diz é quando, eh, agir fora do contexto que foi imposto pra você agir, é isso? Sim, questionar. É, você foi criado falando que isso aqui é um rosa, aí você fala: "Isso eu não acho que é um rosa", vê se realmente é um rosa ou não, é isso que você tá falando? É exatamente isso. Eu fui criado ouvindo de uma família pobre. Eu fui criada ouvindo: "Ah, mas a sua bisavó era pobre, sua avó era pobre, eu sou pobre, seu destino é ser pobre". Aí a pessoa para um momento da vida e fala assim: "Precisa ser? Eu não posso fazer diferente? É porque foi assim com todo mundo da minha família que comigo tá predestinado a ser assim?" Que a pessoa para e questiona, e aí tá o ponto de mudança, né. Mas para ela parar e questionar, você não acha que tem que haver um fato que faça ela pensar isso? Total, precisa. Ou ela pode entrar em contato com que nem a Louise Hay, coitada da mulher, sobrevivendo aos trancos e barrancos, não dava certo em relacionamento nenhum, sofrendo, com péssima autoestima, 45 anos de idade, aparece lá uma palestra, "Se você mudar os seus pensamentos, você pode mudar a sua vida". Ela falou: "Ah, não vou fazer nada hoje à noite?". Sei, me senti vontade de deixa eu ver essa história de pensamento, sei lá, vou lá ver. Pode acontecer com qualquer um em qualquer momento da vida, né. E Sim. ela estava péssima quando ela foi assistir essa palestra. A vida dela estava péssima, ela estava sobrevivendo, literalmente. A vida dela ela conta isso, né, a vida dela não fazia sentido, não tinha plenitude, ela não tinha um relacionamento, ela não tinha nada. Então, às vezes pode ser algo, entre aspas, né, ao por acaso, como minha mãe ganhou esse livro, né, de repente, ou pode ser uma chacoalhada da vida mesmo, né, então a pessoa tá num sofrimento muito grande, para e questiona: "Mas precisa ser assim mesmo? Será que não tem outra alternativa? Será que eu não posso fazer diferente?". Tem Cada um algo desperta na hora certa, sim. Gi. Tem alguma coisa a ver com o poder da mente? Isso? Total. Eu vi um documentário que eu, na verdade, não lembro nem até o final, mas é que era aquela coisa da cura através da mente. Não s Sim, é o que a Louise Hay sabe ensina qual é que isso. é esse documentário ou não? Será que é o Rio? Acho que é esse. É um documentário que mostra vários casos? Sim, acho É que o é. Rio. Sim, eles fazem até uma homenagem pra ela no final, bem no finalzinho quando tá passando quando Os acabou. créditos. Eles fazem uma homenagem, porque ela foi uma das grandes pioneiras em ensinar isso. Ah, entendi. Uhum. Gente, a gente viu os mesmos documentários, olha só. Dela, tá Tô na vendo? busca, hein, tô na A gente busca. tinha que se cruzar o caminho aqui. De qual maneira nós podemos nos alinhar a vibrações energéticas positivas, a fim de criar uma vida mais feliz e harmoniosa? Através de a gente tem uma arma, no bom sentido, né, uma ferramenta dentro de nós que é muito poderosa, que é a visualização. Por isso que existe tanta técnica de meditação guiada. Você costuma fazer, Gi, meditação guiada? Áudio que você toca e aí vai imagina que você está num lindo lugar na natureza e vai te guiando a uma série de visualizações? Já tentei, Tá, muito, tento. vou te Não mandar não uma sou uma não pra sou você ótima em fazer. meditar, mas eu tento. Eu medito muito antes de dormir. Eu tenho É um ótimo horário. esse momento, até porque meus cachorros estão dormindo, tem tudo em paz, um silêncio, aí é um momento que eu consigo me conectar. Tá, eu vou te mandar uma então, e aí você testa pra você fazer antes de dormir. Por favor. Você dá o play e só.
Tá. Acabou, você não precisa fazer mais nada. Não precisa ficar em posição específica, nada. Deita pra dormir e dá o play. As meditações guiadas vão fazendo com que a gente traga visualizações pra telinha da nossa mente. Eu vi um documentário também disso, tentei fazer. O nosso cérebro não sabe a diferença de algo que eu tô imaginando e de algo que está acontecendo na vida real. Eu não tenho a menor ideia da diferença. O que isso Então, o que é? significa? Meu cérebro não sabe o que tá acontecendo do que eu tô imaginando. A nossa mente subconsciente, ela não sabe a diferença Subconsciente. de algo que eu tô visualizando. Então, eu tô agora me visualizando numa praia. A minha mente subconsciente não sabe se eu visualizei ou se eu estive de fato na praia. Por isso que às vezes você sente até um perfume de alguma coisa. Total. É isso? Sim, sim. E o nosso cérebro não sabe. Então, olha que loucura isso. Vamos supor. Mas realmente você não tá sentindo. Por exemplo, a gente entrevistou aqui a Chiquinha do Chaves, que fazia a dublagem da Chiquinha do Chaves. E ela começou Que máximo. Ela começou a fazer a voz da Chiquinha. Na hora, eu me vi quando era criança. Minha mãe, eu senti até o cheiro do feijão que a minha mãe fazia quando eu assistia o Chaves. Mas eu sabia que aquele cheiro não tinha, mas eu estava vivenciando tudo aquilo. É tipo isso? Isso, mas você não precisa necessariamente sentir um cheiro, nada disso. Sim, mas a cabeça não sabe tipo se você isso. tá lá ou não. Exato. Por isso que você sentiu o cheiro. Porque o seu cérebro falou, eu lembrei. Peraí, lembrou, exato. Mas olha que louco isso. Pensa numa pessoa que te magoou lá atrás, Gi, não precisa falar. Pense em qualquer pessoa que te magoou lá atrás. Uma situação de alguém que te magoou. Qualquer uma. Pode ser pequeno, médio ou grande. É que eu não guardo essas coisas. Maravilhosa. Mas deixa eu pensar. Maravilhosa. Não, então a gente dá um exemplo pra quem tá assistindo. Tem uma pessoa que eu acho que o mundo vai devolver algo pra ela ainda. Mas não é a pessoa que me magoou, mas eu acho que aqui a gente se faz, aqui a gente se paga. Eu acho que o mundo devolve na hora certa. Eu acho que ela vai se paga. Perfeita essa situação, Mas porque não- na sua fala veio um monte de raiva. Mas é porque a pessoa é ruim. Então, Maravilhosa. sabe uma pessoa ruim? Sim, tá cheio. Nossa, gente, a pessoa é bem ruim. Você entendi. Então tá bom. Então ela fez Quando eu alguma ficar coisa. mais velha, que não tem problema que a gente falar, eu vou falar o nome da pessoa, vou dar uma descarga e dane-se. Aí você me chama pra eu estar aqui, porque daí a gente já trabalha. Não, pra mim não tem nada, mas eu acho que é uma Tô pessoa brincando com que você. não é que fez mal diretamente a mim, mas é uma pessoa ruim que eu acho que o mundo vai devolver uma hora pra ela, entendeu? Entendi. O mundo devolve na hora que a pessoa mais precisa, eu acho. Sem dúvida, a inteligência universal é isso. É isso. E da Pensei. forma. E da forma. Você mandou Pensou, pra- tá pensei. bom, perfeito. Vamos supor que agora, todo dia você pensa no porquê que essa pessoa é tão ruim, no que você viu ela fazendo. Amor, não dá pra viver assim. Então, só que tá cheio de gente que vive assim, Gi. E aí, sabe o que o cérebro acha? Que você tá convivendo com aquela pessoa todo dia, que ela tá Deus te me fazendo livre. mal todo dia. Aí ele te libera um monte de reação bioquímica no teu corpo, cortisol, sabe? Não me deixa tenso agora, porque eu nem lembro dessa pessoa. Então pronto. Então, mas da mesma forma, você pode visualizar paz, você numa praia. Sabe, você é envolvida por energia de paz e amor, você é envolvida por uma bolha de luz que te protege. Entende? Entendi. E da mesma forma, isso vai te produzir no teu corpo um monte de substâncias positivas. A Louise Hay tem, de novo, uma meditação em que você visualiza o seu corpo se curando. Então é tão bonito, na meditação, ela fala assim, visualize uma água límpida percorrendo todo o seu corpo, lavando as células doentes. Uhum. E essas células respondendo com saúde e vitalidade. Olha que linda essa visualização. O teu corpo acha que tem o teu cérebro, perdão, acha que tem mesmo uma água límpida percorrendo o seu corpo e as células respondendo com mais saúde. E libera substâncias nesse sentido. Então, a nossa visualização é muito poderosa. Então, respondendo essa pergunta, trabalhar com a visualização positiva e trabalhar com a afirmação que te leva para uma visualização faz com que a gente mude a nossa vibração. E quando você muda a tua vibração e tem essa conscientização, você consegue refletir no outro também? A gente não consegue interferir no livre-arbítrio do outro. Mas você consegue passar essa energia e instigar a pessoa a algo ou não? Você consegue duas coisas. Quando você tá bem, você já percebeu que as pessoas que estão bem com elas mesmas, elas são meio magnéticas? Todo mundo quer estar perto delas? Então tem isso, você muda o seu campo vibracional e as pessoas têm vontade de estar perto de você. Porque você não tá num campo de reclamação, de pensamento negativo, né? Então tem isso. Agora, o que eu tô dizendo que não tem é você… Vou dizer assim, porque você tá trabalhando com uma afirmação positiva, com um pensamento positivo,
o teu produtor também está, só porque ele tá perto de você. Não, Entende? isso não. Mas se você, por exemplo, foca. Você tá com o teu pai com um problema e você quer ajudá-lo nesse problema, e você começa a focar na energia e tal, e tentar passar um pouco disso pra ele entender que dá pra fazer. Dá pra fazer isso ou não? Não, o que dá pra você fazer é inspirar pelo exemplo. Entendi. Pai, eu tenho trabalhado com essas visualizações, com essas afirmações, com essas reflexões e tem feito uma diferença gigante na minha vida. Por que que você não tenta? Por que que você não experimenta? Você não percebe como eu tô diferente? Você não percebe? Então você inspira sendo o exemplo. Agora, interferir dessa forma, não. A Entendi. gente não interfere. Como o autoconhecimento contribui para o crescimento pessoal e que tipo de práticas são aconselhadas para podermos obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos? Nossa senhora, essa pergunta é longa, né? É, amor, por isso que eu escrevo, porque eu me perco, né? Você sabe? Que daí eu, na metade, já começo a falar e eu não posso falar, eu tenho que fazer a pergunta certinha, viu, gente? É por isso que eu leio. Não Eu tem tenho problema TDA. nenhum. Não tem problema nenhum. No meio da minha pergunta, eu já começo a falar, já vem outra pergunta, então eu tenho que fazer do jeito que tem que ser certinha. Gi, a única forma é o autoconhecimento. Então, assim, ó, tem uma coisa que eu ensino muito nos meus cursos, que é o VBA. VBA. Vício pela busca de aprovação. Vou Tá. explicar. Vou explicar. Todo mundo passa por isso em maior ou menor grau. Vou explicar. Lá na nossa infância, quem criou a gente foram adultos imperfeitos, certo? Sim, Imperfeitos, seres em evolução, tá? como a gente Então, também é. Como a gente também é. Então, assim, eu tenho uma filhinha de 4 anos de idade. E eu vivo dizendo, ela vai ter que trabalhar muito o autoconhecimento dela, o autodesenvolver o perdão por mim. Porque eu vivo cometendo erro, por mais consciência que eu tenha. Eu sou um ser humano imperfeito, de carne e osso, em evolução, como qualquer outro. Uhum. O que acontece com a gente na infância? Segundo a Louise Hay, a gente chega, quando a gente nasce, a gente chega puro amor incondicional. Puro amor. Então, não existe, ela brinca, né? Não existe um bebezinho que pensa assim, ai meu Deus, mas meu quadril é meio largo, será que a minha mamãe vai me amar ou vai amar mais minha prima? Não tem isso, não tem comparação, não tem, os bebês se amam por completo. E assim era você, assim era eu. O que aconteceu? Adultos à nossa volta, a nossa sociedade da forma como ela é construída, vai fazendo com que a gente entenda que não é bem assim. Que a gente precisa agir de determinada forma, que a gente precisa atender determinadas expectativas Uhum. pra gente receber o amor. Então, a gente E se começa a ser... encaixar na sociedade. E se encaixar na sociedade, perfeito. Então, a gente começa... Ah, olha sua prima como ela se comporta. Imagina, se comporta que nem ela. Você tá chorando, menina? Ah, a vizinha aqui, que bonitinha. Para de chorar. Nossa, eu ouvia tanto isso. Seu amigo tirou 10 na prova, você tirou 8, tá precisando estudar mais. E aí começam as comparações. Todo mundo passou por isso. Alguns em maior grau, outros em menor grau. Essa é a única diferença, mas todo mundo passou. E aí, o que acontece com a cabecinha dessa criança? Ela começa a pensar assim, ó. De que forma eu tenho que me comportar para as pessoas me aceitarem e gostarem de mim? Eu tenho um probleminha, então. Você tem um probleminha? Tenho um probleminha. Porque você passa por isso. Não, eu passava por isso quando eu era criança, minha tia... Você não vai se comportar que nem uma mocinha? Não, você tava no ouvido e saía pelo outro. Não tava nem aí que minha tia falava. Falava assim, puta, eu não vou pentear meu cabelo, dane-se. Mas uma coisa que me frustrava era, tipo... E aí, óbvio, depois de adulto, você vai entender... Por que eu tinha que usar biquíni, criança, na parte de cima? E meu irmão não, aquilo me incomodava. Eu não queria tirar. Óbvio que depois Claro. não era por mim, e sim pela maldade alheia dos olhos de seres humanos escrotos e tal. Mas quando você é criança, você não entende isso, concorda ou não? Total, Você não fala, pra quê? entende. Não Então a gente é entende. igual, por que eu vou ter que botar um Sim, negócio que ele não vou sim, botar? Aí eu sim. ia lá e tirava. Inferno. Teimosa, né? Chorona, bagacete. E aí eu fazia, mas é um problema isso? De criança que eu tinha ou não? Porque eu não ouvia muito, eu não me ligava muito. Na verdade, depende, não consigo te dizer assim de bate-pronto, porque depende de se isso te impactou, sim ou não, e do quanto te impactou. Entendi. Às vezes nem impactou. Entendi. Às vezes nem impactou. Coisas bobinhas do cotidiano. Que às vezes pega. Que às vezes pega. Entendi. Bullying na escola. Entendi. Eu já atendi pessoas com problemas gravíssimos de autoconfiança por causa Sim. disso. Então, o que acontece? A criança passa a ter ela desenvolve esse raciocínio. E aí isso piora na adolescência. Entendi. De que forma eu tenho que me comportar? Como Entendi. que eu tenho que ser? Que roupa eu tenho que usar? De que jeito eu tenho que ser? De que jeito eu tenho que falar? No que eu tenho que acreditar pra eu ser aceito nesse grupo? Seja minha família, seja meu pai e minha mãe, seja esse grupo de amigos, na escola, na balada, no clube e por aí vai. Tudo vem da infância, então. Vem, total. Que fica nesse Total. subconsciente. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Gia, eu me perco de mim.
Eu já não sei mais. Eu sou uma pessoa introvertida ou extrovertida? Eu sei lá, só sei que eu tô tentando ser de um jeito que os outros vão gostar. Eu gosto mais desse tipo de programa ou desse? Eu já nem sei mais. Eu vou porque eu preciso pertencer ao grupo. Então eu vou, nem sei. Talvez eu nem goste de balada. Não tem nada a ver com a minha essência, com a minha Entendi. natureza. Como é que a gente faz pra gente se reconectar com quem a gente é de verdade e não com quem os outros gostariam que a gente fosse? Autoconhecimento. Não tem outro caminho. Então, de que forma o autoconhecimento impacta na nossa capacidade de definir, atingir metas, gerenciar emoções e enfrentar os desafios? Como que a gente pode levar esse autoconhecimento? Conhecer, ter esse autoconhecimento. É difícil? Eu acho que é difícil. Até hoje eu tô aprendendo. Vem fazer um curso comigo. Não, mas eu acho Pronto. que todo mundo é uma evolução. É difícil se autoconhecer completamente. Eu acho que eu brinco sempre, né, nos meus conteúdos, nas minhas lives, que nunca vai chegar um dia, Gi, que a inteligência universal vai chegar aqui com um certificado dizendo: Giane, você se autoconheceu completamente, está aqui o seu certificado, não tem nada mais que você precise conhecer a seu respeito. É um processo infinito. Entendi. É um processo eterno. Só que quanto mais eu me conheço como eu sou, quanto mais eu entendo quais são as crenças que eu aprendi que estão bloqueando, quanto mais eu entendo quais são os ressentimentos que eu ainda guardo, que eu nem sabia, e que Entendi. isso tá bloqueando a minha vida, quanto mais, entende? Melhor a minha vida flui. Então, quanto mais eu invisto a minha energia nisso, meu tempo nisso, melhor a minha vida flui. Então, você falou de atingir metas. Para eu atingir metas, eu tenho que entender: existe alguma crença que me limita a atingir meta? Eu acredito que eu mereço atingir essa meta? Eu acredito que é fácil, que é difícil, que é possível, que é impossível? Porque o que eu escolho acreditar, o universo não julga. A minha mente subconsciente não julga, só aceita e diz: ok, é isso que você vai viver. Entende? É o medo? Sim, o universo tende a responder muito forte à energia do medo. Então vamos supor que você tem uma meta, Tá. mas ao mesmo tempo você tem um medo. Ai, mas e se eu atingir, como é que vai ser a minha vida? Então, por exemplo, tem uma aluna, vou pegar um caso recente, que ela falou assim: Rê, minha meta é ser promovida, eu quero ter o cargo do meu chefe, que é gerente. Aí a gente conversando, dela falou: você tem alguma preocupação em ser gerente? Nossa, só de pensar nas viagens que eu vou ter que fazer. Na responsabilidade, imagina eu na reunião, na frente de todo mundo, tendo que tocar a reunião. Isso me dá um arrepio. Então você E por percebe que que tem ela um queria ir? medo? Porque uma parte quer, né? Eu quero ser promovida, eu quero ganhar mais, eu quero crescer na minha carreira. Mas uma outra parte tem medo disso. Se você tem medo, existe algum tipo de medo atrelado, isso vai travar o teu caminho, porque o universo tende a responder à energia do medo. Né? Então, se Mais do que da conhecer, vontade. muito mais. Muito mais. Como é que eu elimino esse medo? Investindo no meu autodesenvolvimento e no meu autoconhecimento. A gente tem um monte de técnica dentro da metodologia para dissolver medo. Mas é difícil, né? Porque o que você não conhece às vezes gera medo. O medo do desconhecido é o maior medo que existe na nossa vida. É o maior medo. Mas existe técnica pra gente. Não existe de não vou mais sentir medo. Aham. Eu sinto medo, Renata. Pô, sou um ser Normal. humano. Mas quando eu me pego com medo, eu tenho ferramenta pra Entendi. não deixar com que o medo cresça a um ponto que eu fique paralisada. Isso é uma autossabotagem? Pode ser. Uma autossabotagem de não merecimento, por exemplo, que é um dos pontos que a gente mais trabalha na metodologia. Então, você acredita que você merece? Ou você acredita que você não merece essa determinada coisa, dessa determinada área da vida? E aí não pode ser alguém que impôs isso no teu subconsciente? Pode, mas você pode mudar a qualquer Se momento. toda criança nasceu se gostando e se achando merecedora, pode ser algo que foi colocado que ela nem sabe na cabeça dela que ela não é merecedora daquilo. Na maioria das vezes é. Só que qual que é o grande ponto? Ela pode voltar para aquele momento em que ela sabia que ela era merecedora de todas as coisas boas da vida. Isso é possível. Mas é um trabalho constante, Gi. Tá. É constante, é diário, sabe? A afirmação, por exemplo, eu mereço tudo de melhor que o universo tem a me oferecer, é uma afirmação que eu faço todo dia, tá num quadro da minha casa. E eu repito o tempo inteiro. Pra eu me lembrar disso, quanto mais eu expando a minha crença de merecimento, mais eu atraio as coisas boas pra minha vida. Não adianta eu ficar repetindo: eu sou um imã que atrai dinheiro, eu prospero onde quer que eu vá. Afirmações positivas para atrair prosperidade. Tá de monte. A própria Luísa tem um monte aqui. Uhum. Mas se no fundo eu não acredito que eu mereço, eu crio crenças conflitantes dentro de mim, né? Entendi. As pessoas meio que se tornaram dependentes da tecnologia. E com o aumento diário de fake news, isso acaba gerando um nível de estresse elevado também. Uhum. Como fazer para sermos menos dependentes das redes? Nossa, essa é uma pergunta boa, hein?
Você viu? Por isso que eu leio, amor. Porque eu não posso errar. Vai que eu pulo essa, né? Faço errado. Gi, a gente precisa criar hábitos de olhar pra dentro. Então, a Luísa tem uma frase tão bonita que é assim: todas as respostas para todas as perguntas que você tem já estão dentro de você. Você precisa silenciar e desacelerar para conseguir acessar. Como é que eu silencio e desacelero? Meditando, fazendo exercício de respiração, me conectando comigo. Então, a gente precisa criar hábitos, porque tá tudo muito fácil, né? Eu pego esse celular, eu me conecto com o mundo inteiro em questão de segundo. Né? Agora eu me conecto com a minha chefe lá nos Estados Unidos em questão de segundo. Eu abro as redes sociais e vejo o que tá acontecendo na vida de milhões de pessoas, né? Então, a gente cria hábitos, bolhas diárias em que eu falo, não, agora eu tô criando uma bolha, sabe? De 30 minutos, todo dia de manhã quando eu acordo, porque uma coisa que você falou agora há pouco que eu esqueci de comentar é muito certa. A forma como eu começo o meu dia dita o ritmo do dia inteiro, na maioria das vezes, né? Então, eu tenho, por exemplo, alguns rituais de coisas que eu faço assim que eu acordo. De visualizações, de mentalizações, de meditações que eu faço no momento em que eu acordo. E aí, o celular tá na gaveta no modo avião, né? Então, mas eu preciso ter força de vontade para criar essas bolhas, rotina. não tem jeito. É uma rotina, então. É uma rotina. São hábitos, né? Como um exercício, por exemplo. Como exercício. Que colocar na tua agenda o exercício. Exatamente. Eu tenho um curso, que é um curso de 21 dias de transformação. Durante 21 dias, eu mando pro celular da pessoa uma meditação para ela fazer de manhã, uma meditação para ela fazer à noite, ela só precisa apertar o play. Só. E um exercício para ela praticar assim que ela acorda. Cada dia é um diferente. Passa esses 20. Aí a gente passa por todas as áreas da vida. Cada dia é uma área da vida diferente que a gente vai trabalhar. Passa esse período, a pessoa cria o hábito. A maioria dos alunos cria um hábito. Então, assim, ele acorda no 22º dia que acabou o curso, e ele fala, puxa, mas hoje eu preciso meditar. Como assim? Eu tô há 21 dias acordando aqui fazendo uma meditação. Então, a pessoa adquire o hábito. Entende? E a partir do momento que você adquire o hábito, você leva pra tua vida. No começo, é um pouco relutante de colocar tanto isso? que um dos primeiros temas é resistência à mudança. Que eu trabalho nesse curso. Entendi. Porque todos nós temos resistência à mudança em algum grau, né? Em maior ou menor grau. Ser uma pessoa com a boa inteligência emocional se relaciona de alguma forma com a capacidade de prevenir o burnout ou outros colapsos? Total. Bom, eu tive burnout, né? Na época que eu era executiva de multinacional, como eu estava te contando aqui. E quando eu não sei lidar com estresse… Porque o que é o burnout? Burnout é um estresse físico, mental e emocional que me paralisou. Me detonou. O que é o estresse dentro da metodologia? Medo. Então, medo. É um medo que vai se acumulando dentro de você, que daí vira um estresse, e esse estresse pode virar burnout. Então, sim, o que é inteligência emocional? Eu saber lidar com as minhas emoções. Se eu sei lidar com as minhas emoções, se eu sei usar ferramentas para não me deixar o medo dominar, para dissolver o medo, etc., eu previno um burnout. Total. Problemas com a saúde mental, depressão, estresse, etc. Muitas vezes são vistos como fraqueza, ainda mais antigamente, das pessoas. Sim. Como a sociedade poderia abordar a questão da saúde mental e física e que papel o governo deveria desempenhar na prevenção de danos à saúde psicológica das pessoas? Bom, em primeiro lugar, que, na minha opinião, a gente tinha que aprender esse tipo de coisa na escola, né? A saúde emocional. Sim. Como lidar com medo? Imagina, eu amaria que minha prima, eu tô louca. Minha filha, agora ela tem 4 anos, mas com 6, 7, que ela começasse a aprender isso na escola. Eu adoraria que agora, por exemplo, com 4 anos já, ela tivesse um exercício dentro da sala de aula em que ela olhasse… Tem um exercício muito famoso da Louise Hay, que é o exercício do espelho. É você olhar para os seus próprios olhos no espelho, não para os aspectos físicos do rosto, para o seu olhar. E dizer para você, eu tô disposta a te amar do jeito que você é. Tá tudo bem no seu mundo. Eu quero te amar mais hoje do que eu te amei ontem. Eu pratico isso com a minha filha todo dia. Então, ela olha para o espelho, para o olho dela, e ela fala, Sofia, eu te amo do jeitinho que você é. E eu sei a diferença que isso vai fazer, imensa na vida dela, né? A gente pratica as afirmações, a gente faz rituais de gratidão e tudo mais. Mas porque eu faço. Agora, o que a gente faz na escola? A gente fica decorando data de batalha? A gente fica aprendendo o sistema de reprodução da samambaia? Eu nunca me esqueço no colégio, falando assim, meu Deus do céu, aonde que eu vou usar isso na minha vida? Eu não vou ser bióloga. Tá usando como exemplo, né? Não é? A gente não aprende essas coisas. Serve pra que isso? Pra você pôr como exemplo. Agora, eu não aprendo gestão emocional, não aprendo a lidar com medo, eu não aprendo nem a saber se eu tô com raiva ou não, não aprendo a reconhecer. Sim, não que não deva conhecer também a maneira da samambaia se reproduzir, mas podia, né, diminuir algumas coisas que não servem pra nada e acrescentar, né?
Então, na minha opinião, esse é o melhor jeito do governo, né, da sociedade ajudar a mudar isso, né? Porque a gente cresce, a gente chega na vida adulta, a gente não sabe gerir as nossas emoções. Zero. Zero, Zero. né? É difícil, ainda mais com toda a mudança que vem com isso, né? Sim, Da vida adulta. sim. Eu nem sei o que eu tô sentindo. Então, assim, eu recebo alunos que falam assim, eu tô angustiado. Tá, vamos entender, vamos dar um nome pra essa angústia. É medo? É raiva? O que é? Não tenho a menor ideia. A pessoa nem sabe, porque não tem esse treino, né, de olhar pra si mesmo e reconhecer o que eu tô sentindo, né? Então, por exemplo, a depressão. A depressão é raiva reprimida. Dentro da metodologia da Louise Hay, a depressão é raiva reprimida. E assim, independente de ser ou não raiva reprimida dentro da metodologia, gente, a depressão é uma doença gravíssima, não é Sim. uma fraqueza. A pessoa Não. precisa de uma ajuda, sabe, imediata. Agora, existem tantas formas de se prevenir a depressão, né? Só que isso não é abordado, isso não é explorado, né? Então, Porque muitas vezes a depressão é cuidada com remédio, porque a pessoa tá num colapso e realmente ela precisa, mas você tá falando que com o método ela pode prevenir de ter a e depressão resolver a raiz da questão. Entendi. Nunca a gente vai substituir tratamento médico. É uma Sim. coisa e outra, não uma Sim. coisa ou outra, né? Uma coisa muito presente nos seus vídeos é falar sobre a relação entre um sintoma físico com as emoções. Uhum. Como surgiu esse cruzamento de informações? Do livro Cure Seu Corpo, da Louise Hay. Esse Entendi. primeiro livro que ela lançou, aqui no finalzinho dele tem uma tabela. Que você já tinha falado. Aqui, ó. Sangue, anemia. Eu não enxergo, né, amor? Porque assim, eu tenho uma certa idade. Uma Mas eu vou velhinha, botar meu uma óculos velhinha. ali daqui Aqui a pouco. tem tudo, ó. Absolutamente, quer dizer, tudo. Eu Lógico que tô não vendo existe que tem tudo, uma mas tabela. tem bastante coisa, ó. Bastante coisa. Então, por exemplo, fígado. Fígado é o órgão que trabalha a raiva. Então, aqui tem, né, distúrbios no fígado. Então, aqui tem os motivos, a causa provável e a afirmação, o novo padrão de pensamento de cura, tá? Então, os meus vídeos são baseados aqui, ó. Nessa tabela aqui. Essa coisa de vício. A pessoa adquire um vício conforme a idade vai passando. Vício em qualquer coisa, Eu sou tá? ex-fumante. Vício em cigarro, em bebida, internet. Vício em comida, algum vício. Isso tá atrelado também ao subconsciente ou é puramente químico? Na maioria, não, imagina, não é puramente químico. Na maioria, puramente químico depois, né? Mas o que me faz Sim. procurar o vício, na maioria das vezes, existem Porque algumas assim, por exemplo, possibilidades. algumas pessoas são mais propensas a… Sei lá, eu e minha amiga, a gente vai num bar beber. Às vezes eu bebo, não acontece nada. Às vezes ela bebe e se vicia na bebida. Uhum, sim. Eu tô dando um exemplo Sim. bem chulo, mas… Não, mas é um ótimo exemplo. A pessoa que entra num vício, na maioria das vezes, ela tem e é inconsciente, ela tem uma necessidade de anestesiar um sentimento. Sabe se dá uma anestesiada? Sabe? Então, Qualquer tipo de vício. qualquer tipo de vício por compra, vício por internet. Então, eu tô fugindo de um sentimento, daquilo, uma coisa que eu não quero olhar, que eu não quero sentir, que tá muito difícil eu processar sozinho. E ao invés de eu buscar ajuda, pode ser uma psicoterapia, pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser, né? Pode ser esse podcast, né? Eu vou lá e eu anestesio, porque eu não tô conseguindo lidar com essa dor, com esse incômodo. Ela busca um prazer pra camuflar aquilo. Camuflar, perfeita a palavra. É isso. Um prazer ou às vezes até um problema pra se preocupar com algo? Pode ser também. Pode ser também. Então, o workaholic, por exemplo. A pessoa que é muito workaholic, eu fui durante muito tempo e hoje eu tenho consciência dos porquês e tudo mais, né? A pessoa que é workaholic, todo excesso de qualquer coisa mostra que existe ali um buraco. Então, eu não quero olhar pra esse buraco, então eu vou me distrair. Vou arrumar problema, vou trabalhar mais do que, né, o meu corpo aguenta, do que eu precisaria. Porque eu tô fugindo de algo, né? Esse algo pode ser uma situação, um sentimento, né? Uma situação que eu não queira olhar, que eu não queira resolver. Ninguém nasce ruim, é isso? Ninguém mundo… nasce ruim. Eu não acredito nisso. Faça- Claro que Aquela nós criança temos… lá, aquela criancinha Não, é difícil, por exemplo. Esses dias não, faz um ano mais ou menos que eu tive uma polêmica sobre isso, em que as pessoas começaram a falar, mas e o psicopata? Bom, gente, é óbvio que existem doenças que são neurofisiológicas do cérebro, né? Então, o psicopata, ele tem uma psicopatia. Aham, Tirando isso, ninguém nasce ruim. entendi. Ninguém nasce ruim. Qual a sua dica para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, com mais prazer e menos estresse? Além do teu curso. Eu acho que não é nem o curso, mas
eu todos os dias praticar afirmações positivas, as pessoas entenderem que aquilo que eu penso com maior frequência está interferindo na minha realidade, direta e indiretamente. Eu trabalhar com visualizações, e aí eu não tô falando de… Porque algumas pessoas podem parar e pensar assim, meu Deus, mas minha vida é tão corrida, eu não consigo. Puxa, a minha vida também é. E eu não tô falando que você vai parar a tua vida um tempão. 5 minutos por dia já vai fazer uma diferença imensa, sabe? As pessoas olharem para os sentimentos dela e se permitirem sentir o que elas estão sentindo. Então, tudo isso vai melhorar muito a qualidade de vida. São pequenas coisas que melhoram muito. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Tem algo que ela faça no meio de um estresse? Por exemplo, você tá, sei lá, numa reunião, aquela coisa, parece que vai ter um derrame de tão estressante. Que ela possa fazer na hora pra dar uma baixada, pra depois ela conseguir levar isso adiante? Tem. Eu vivo ensinando e posso ensinar Além agora. de chorar no banheiro? Além de chorar no banheiro, que é um ótimo, que é excelente. A gente colocar pra fora e não engolir, é excelente. Existem Dá uma passo a raiva passo. fazer isso também, mas tem uma hora que você tem que botar pra fora. Chora de raiva, então. É. Mas chora, mas não engole o choro. Eu sempre brinco, todo mundo que ouviu engole o choro precisa se permitir chorar mais ainda hoje em dia pra ressignificar isso. Mas a resposta pra essa pergunta é sim, e eu vou explicar. Primeiro, respiração. Inspira pela boca rápido e solta como se você estivesse enchendo um enorme balão. Tá? No Faz meio isso do algumas estresse. vezes, no meio do estresse. Isso, perfeito, é isso aí. Traz pra sua mente uma imagem que te traz paz. Que imagem te traz paz, Gi? Nossa, é difícil no meio da confusão, né? Mas é treino. Tá. Então pode ser as ondas do mar, um nascer do sol, um pôr do sol, um sorriso de uma criança, uma flor, qualquer coisa. Tá. E aí repete uma afirmação como, por exemplo, essa que é a minha preferida. Está tudo bem no meu mundo. Existem 4 afirmações da Louise Hay para momentos de puro desafio e estresse. Que é assim, ó. Está tudo bem. Tudo está acontecendo por um bem maior. Dessa situação, só coisas boas virão. Eu estou em segurança. São as afirmações salva-vida, sabe? Porque não existe desafio que não venha na nossa vida para nos fazer crescer. Sim. Então a gente precisa se lembrar, sabe? Tá difícil, tá estressante, é um desafio, mas disso aqui só coisas boas virão, porque é pro meu bem maior e pro meu crescimento. Então isso ajuda, sabe? Então eu respirar, Sim. visualizar e trabalhar com essas afirmações. Ajuda no meio do estresse. É uma boia salva-vida no meio do estresse. Pra gente finalizar, o que é um sequestro emocional? Sequestro emocional? Eu nunca usei esse termo, Gi, com Usou sim, ele tá falando. com essas palavras. Ele falou, eu que quero entender como é que é estar emocionalmente sequestrado. Eu acho que depende muito do que significa, né? Você tá assim? Você tá se sentindo emocionalmente sequestrado? Alguém tá te sugando? Quem tá te sugando? Tô brincando. O estresse da vida. Mas você quer dizer com relação ao estresse mesmo, né? Então, que eu acho? Eu acho que foi muito legal ele ter trazido isso, porque eu acho que uma coisa que eu não falei aqui, que eu acho que é muito legal a gente fechar falando sobre isso, Gi, é assim, ó. Quando a gente tá sob emoções negativas, quais são emoções negativas? Medo, raiva, culpa, crítica, tá? Então, quando eu tô, né, nessas emoções negativas, geralmente, qual é as pessoas, até porque olham pra isso aqui de uma forma superficial, muitas pessoas pensam assim, eu preciso sair dessa vibe, muda a vibe. Sai dessa vibe, Gi. Imagina, você tá com medo, muda a vibe, sai dessa vibe. E é verdade, a gente quer sair dessa vibe, tá certo? Só que se eu não me permito sentir o meu sentimento humano, eu não saio da vibe. Então, pra eu sair do sequestro emocional, eu preciso me permitir sentir. Então, o que eu ensino sobre o medo? Acolhe o medo, assume pra você. Eu estou com medo. Medo do quê? Eu tô com medo da Gianni Albertoni me julgar e não gostar de mim. Que bom, olha, eu tive clareza do meu medo. Quando você tem clareza do que você tá com medo, o medo já diminui. Eu estou ferrada. Tem um problema, ferrou. Exato. Eu assumo pra mim, eu me permito sentir. Eu tô com vontade de chorar. Se permita chorar pra depois mudar a vibe. Entendi. Eu tô sentindo medo. Se permita sentir o medo e dizer, ok, eu tô com medo. Nossa, tá foda esse medo. Pode falar palavrão aqui, né? Amor, óbvio. Direto. Tô fudida, não consigo pagar meu cartão. Então, e agora? Puta, da onde eu vou arranjar esse dinheiro? Então, assume pra você o seu medo, se permita sentir o medo. Porque tudo aquilo que a gente não se permite… Isso é muito importante, olha só. Tudo aquilo que a gente não se permite sentir
Tudo aquilo que a gente nega, que a gente luta contra. Medo? Imagina, sou a formadora do Meda Luizei, não sinto medo. Eu tô negando, Eu né? não erro. Eu imagino, sou um ser quase perfeito, Tenta quase levar iluminado, aquilo né? até o… Ou você começa a brigar, Gi. Mas você não é viver uma mentira? Como assim? Por exemplo, você não Ao assumiu o que tá contrário. acontecendo? Não, por exemplo, tô com medo. Aí você fala, não, isso aí eu resolvo. Não. Quando a Você gente vai faz começar isso a é viver- errado. Você vai começar a viver uma mentira. E é isso que não pode Que daí acontecer. vira uma bola de neve, pra um encobrir o outro, sei lá. Então, mas é isso que não pode acontecer. Entendi. Então, é o contrário, eu tô brincando, né? Então, Sim, vamos supor sim, que eu sim. vire e eu falo assim, eu sinto medo, imagina se eu tô com medo, eu começo a negar o medo. Ou começo a brigar comigo porque eu tô sentindo isso, eu não podia estar com medo, meu Deus, como assim? Eu que ensino isso, eu tô sentindo medo, eu não podia estar com medo. Uhum. Então, se eu tô brigando contra o medo, isso vale pra qualquer emoção, Sim. tá? Se eu tô brigando contra, se eu tô negando o que eu tô sentindo, a emoção aumenta e me domina. E aí rola o sequestro. Então, eu preciso me permitir sentir. Vamos conversar daqui a pouco pra tirar esse sequestro dentro de Vamos. você, amor. Você vai fazer uma meditação ali, Nosso ó. almoço particular. vai ser o momento do anti-sequestro. Então, primeiro eu me permito sentir. E sou real, honesto e Com sincero aquilo. com o que eu tô sentindo. Pra depois eu mudar a vibração. É isso. Eu amei a nossa conversa, Também, foi muito bom. boa. Adorei te conhecer Obrigada pessoalmente. pelos presentes, Imagina, pra vou você ler lembrar esse sempre livro. de praticar. Não, vou ler esse livro, vou ver a tabela bonitinha, vou botar meu óculos. pra enxergar a tabela porque toda. aqui a gente aumenta, né? Que a gente tem que botar o óculos. Ai. Obrigada de Imagina, verdade. Como que as pessoas isso. podem achar esse curso, falar com você? Quais são os canais? Eu acho que o mais fácil é pelo Instagram, @refornarioficial, ou no site refornari.com. É o mais simples de encontrar. Arrasou. Muito obrigada, Obrigada viu, a de você pelo coração. convite, Gi. E você, para achar a gente em todas as redes sociais, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code que tá do lado direito da tela. Ai, tô ficando muito boa nisso. Lá tem a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, Spotify, em todas as redes. Tem também, esquecer de assinar… Tá vendo? Tá indo tão bem. Tá vendo como eu tenho que ler? Porque eu me atrapalho no meu negócio, já tá lá pra frente. Tem também o sininho que você tem que acionar aqui, esse sininho para saber o nosso próximo vídeo, compartilhar, curtir, seguir a gente. E também estamos no Box Play agora. Você pode ver na tua TV ou também no teu celular, onde você quiser. Obrigada. Obrigada a você, Gi. Uma delícia estar Amei. aqui.